Olá, alunos da disciplina Eletricidade e Instalações. Bem-vindos a essa aula. Hoje daremos um encerramento ao nosso ano letivo e os dois últimos assuntos que nós vamos estudar são aterramentos elétricos e o SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Então nós vamos ter noções desses dois assuntos, até mesmo devido ao tempo que nós temos para poder dedicar a eles. Então é somente essa aula. Eu vou passar para vocês uma visão geral do que são aterramentos elétricos e esse SPDA, para a gente poder entender isso melhor e compreender também como que eles se relacionam com a edificação e qual é a importância desses dois elementos dentro de uma instalação elétrica. Vamos iniciar com o estudo dos aterramentos elétricos. Eu já falei com vocês em alguns momentos do condutor terra que aparece nos circuitos elétricos das instalações elétricas. E a ideia desse condutor de aterramento é servir como um caminho alternativo para a corrente de fuga. Ele é usado, então, para a proteção dos circuitos elétricos e das pessoas que estão utilizando esses circuitos. O exemplo mais clássico para esse aterramento elétrico sendo utilizado como proteção é o chuveiro elétrico. Então, imaginem que uma pessoa esteja tomando banho e, devido a alguma falha na isolação, o chuveiro apresentou ali um contato da parte elétrica com a parte da carcaça dele, ou até mesmo da válvula que é utilizada para fazer o ajuste ali da quantidade de água. Então, se a pessoa tocar ou nessa válvula ou no chuveiro, ela vai tomar um choque elétrico. E isso acontece devido a uma fuga de corrente, algo que está energizado no circuito e não deveria estar, por isso que acontece esse choque elétrico. Quando a gente tem um aterramento elétrico ligado ao chuveiro, esse condutor serve como um caminho alternativo para a corrente. Então, isso seria, do ponto de vista da corrente, a possibilidade de dois caminhos. O corpo da pessoa que está tomando banho, que apresenta um certo valor de resistência, e o condutor terra, que apresenta um valor baixíssimo de resistência. Isso significa que a corrente vai passar, em sua maior parte, pelo condutor terra, de modo que ele vai servir como um caminho alternativo e impedir aquele choque elétrico na pessoa que está tomando banho. Agora, em termos industriais, a aplicação é bem semelhante. Nós temos, por exemplo, os motores elétricos, que têm a carcaça metálica, e se acontecer ali alguma falha na isolação desse motor, essa carcaça metálica pode adquirir um potencial elétrico. Então vamos imaginar que aconteceu uma falha no isolamento e o condutor fase agora está em contato com a carcaça elétrica do motor. Se alguma pessoa tocar na carcaça, essa pessoa vai tomar choque. Logo, se a carcaça do motor estiver aterrada, conectada ao condutor terra, essa corrente de fuga vai fluir pelo terra e alguma pessoa que porventura toque o motor não vai sofrer choque elétrico. Então o objetivo dessa aula é entender agora como que esse aterramento funciona. Ele está aí para proteção do circuito, mas e agora? Essa corrente então está indo para onde? Se ela está encontrando um caminho preferencial, ela vai ter que chegar em algum ponto no final das contas, e esse ponto é exatamente a terra, abaixo ali da edificação. Então nós vamos entender também como isso daí funciona. Então as instalações elétricas, independente do nível de tensão que a gente estiver trabalhando, vão ter um sistema de aterramento. E isso daí vale tanto para nível industrial, quanto comercial ou até mesmo residencial. Então nós vamos ter esse aterramento trabalhando aí com a questão da segurança, proteção contra descargas atmosféricas. Nós vamos ver que o aterramento dentro do SPDA tem um papel importantíssimo. É claro que uma edificação pode não ter SPDA, mas o aterramento é obrigatório. E tendo o SPDA, o aterramento faz parte dele também. E nós temos uma questão de equipotencialização, que o aterramento também nos ajuda com isso, que está relacionada à diferença de potencial que aparece na superfície do solo. Quando essa diferença de potencial na superfície do solo é muito elevada, uma pessoa que está andando por ali pode tomar um choque elétrico de uma perna para outra, porque um ponto do solo onde ela está com o pé tem um potencial e o ponto onde está o outro pé tem um potencial diferente. Então é como se ela estivesse ali pisando, entre aspas, em uma tomada, e ela vai tomar choque. Se eu tenho agora um sistema de aterramento que ajuda com essa questão da equipotencialização, nós vamos ter o solo com um potencial mais homogêneo, de modo que essa diferença vai tender a zero e a pessoa não vai tomar choque simplesmente por caminhar por ali. E o aterramento elétrico, como eu já falei com vocês aqui, ele é basicamente uma conexão elétrica proposital, onde nós temos ali o sistema ligado ao solo propriamente dito. E esse sistema é conectado por meio de cabos. Nós temos os eletrodos de aterramento, que são hastes colocadas no solo, ou condutores colocados no solo, porque nós temos também a possibilidade de trabalhar com uma malha de aterramento, e o aterramento também conta com a terra ao redor dele. Então são esses três elementos, os condutores, que vão levar a corrente até os eletrodos, e por fim a terra ao redor desses eletrodos. Isso daí compõe um aterramento elétrico.
Então, dos exemplos que eu dei para vocês, nós temos o tipo de acidente que é mais comum, que é o toque acidental em partes metálicas energizadas, que acontece normalmente por alguma falha na isolação daquele equipamento. E sendo o tipo de acidente mais comum envolvendo a eletricidade, é interessante, claro, resolver esse tipo de problema. E o aterramento elétrico tem exatamente essa proposta, como eu falei com vocês. E é importante lembrar que esse choque elétrico no corpo humano tem efeitos que são bastante significativos, que vão causar danos bastante sérios. Porque quando a gente avalia o corpo humano, pequenas correntes já conseguem causar danos sérios. Igual eu coloquei aqui também, ó. Correntes entre 15 e 80 miliamperes já são suficientes para causar danos ao corpo humano. Esses danos aí começam com os músculos sofrendo uma contração, igual quando uma pessoa segura um condutor energizado, ela pode ficar presa a ele. Por quê? Não porque a própria corrente elétrica está garantindo aquilo, mas porque, devido à passagem da corrente elétrica pelo corpo, os músculos se contraem. Então, dependendo do modo como a pessoa tocou naquele condutor energizado, ela vai ficar presa a ele, porque a corrente elétrica fluindo, por exemplo, pelos músculos da mão, vai fazer com que a mão se contraia, fique fechada ao redor daquele condutor onde a pessoa está sofrendo choque elétrico. Agora, vamos supor, se ela tiver encostado o braço no condutor, esse braço vai se contrair e aí ela não vai ficar presa. Então, ela só fica presa porque a corrente elétrica no corpo humano, nos músculos, causa essa contração. É exatamente como o cérebro funciona, com impulsos elétricos. Então, se eu tenho um impulso elétrico externo, vai funcionar do mesmo jeito. E essa corrente pode, à medida que ela for aumentando, causar outros danos, que vão aí desde queimaduras até mesmo uma fibrilação ventricular, que está relacionada ao passo que o coração bate. Ele começa a bater num ritmo diferente e aí não consegue bombear o sangue para o corpo. Então tem uma série de problemas que esse choque elétrico pode causar e ele precisa ser evitado ao máximo como uma questão de segurança no momento de se trabalhar com instalações elétricas. E o aterramento nos ajuda nesse sentido. Essa falha na isolação, como eu falei, pode gerar essa questão do toque na superfície de materiais condutores, como é o caso do motor, e isso daí seria a chamada tensão de toque. Mas nós temos também a chamada tensão de passo. E é interessante a gente entender um pouco a respeito desses dois níveis de tensão que podem causar choque elétrico. A primeira delas, a tensão de toque, que eu já expliquei para vocês como funciona, é aquela tensão a qual um corpo fica sujeito quando entra em contato com partes metálicas que não deveriam estar energizadas, como é o caso da carcaça do motor. Então aqui foi ilustrado uma torre metálica que está sendo percorrida por corrente elétrica. Poderia ser uma descarga atmosférica, por exemplo, ou poderia ser uma falha na isolação. E aí a pessoa tocou essa superfície metálica. Quando isso acontece, a corrente elétrica flui pela superfície metálica para o braço da pessoa e aí sim para o solo. Ou seja, existe aqui um caminho para o solo que envolve o corpo da pessoa. Por isso que a pessoa toma choque. Se essa pessoa tivesse com alguma isolação nos pés aqui, por exemplo, que seja suficiente para isolar essa tensão, ela não tomaria choque. Ou como é o caso dos pássaros, por exemplo. Eles pousam em um condutor que é desencapado, ele é um condutor nu de cobre, de alumínio, e esse pássaro não toma choque. Por quê? Ele está sujeito a um potencial apenas. Os dois pés dele estão no mesmo condutor, logo não há diferença de potencial. Agora, se uma pessoa colocar uma mão naquele condutor e pisar no solo, por exemplo, aí nós temos o potencial do condutor na mão e o potencial do solo nos pés. Isso gera diferença de potencial e vai causar choque elétrico. Existe corrente fluindo pelo corpo da pessoa. Agora, se essa torre aqui estivesse aterrada, nós teríamos um caminho alternativo. Em vez da corrente elétrica fluir pela carcaça e depois pela pessoa, ela iria direto para a terra, passando pelo sistema de aterramento. E aqui essa curva ilustra para a gente a questão da diferença de potencial que nós temos. Então, desse ponto aqui, onde a torre está, até o ponto onde a pessoa está, nós temos uma diferença de potencial. Essa diferença aqui é chamada tensão de toque, que está relacionada ao potencial do corpo energizado para os pés da pessoa que nós temos aqui. Então, à medida que a gente afasta, esse potencial vai diminuindo, porque a corrente elétrica aqui na região vai se distribuindo para o solo. E aí eu tenho potenciais cada vez menores, até ele zerar quando estiver mais distante. E nós temos também a chamada tensão de passo, que acontece de uma forma semelhante. Existe alguma falha no sistema, existe corrente elétrica fluindo pelo solo, e agora a pessoa não precisa tocar a superfície metálica para sofrer esse choque elétrico. Por quê? Vamos imaginar que devido a algum distúrbio qualquer, uma corrente elétrica está passando aqui pelo solo. De uma perna para outra dessa pessoa aqui, vai existir uma diferença de potencial. Por isso que é chamada tensão de passo.
Ela surge quando a pessoa está com as pernas distantes uma da outra, igual a gente está vendo aqui. E essa corrente elétrica passando pelo solo, vamos lembrar aí da lei de Ohm. Cada parte do solo aqui é composta por uma resistência. Então imagine que eu peguei blocos de terra que eu tenho aqui abaixo dos pés dessa pessoa, e esses blocos apresentam seus valores de resistência. Então se essa pessoa tiver com os pés aqui distantes um do outro, quando essa corrente elétrica, devido a uma falha que aconteceu no sistema, passar pelo solo, ela está passando por um bloco de resistência. E se eu pegar uma corrente e multiplicar por uma resistência, eu tenho um valor de tensão, de acordo com a lei de Ohm, que nós já estudamos. Então, de um pé para o outro da pessoa, existe uma diferença de potencial que é dada por esse valor que aparece aqui em cima. Então, o potencial próximo à torre é alto, à medida que a gente afasta, esse potencial vai diminuindo, porque a corrente se distribui no solo para todos os lados, inclusive ela desce também, né? Vem para fora desse desenho, para dentro, enfim, para a esquerda, ela vai se distribuindo aí no ambiente 3D, e aí à medida que a gente afasta, esse potencial diminui. Então, se essa pessoa está posicionada aqui nesses pontos, ela ficou sujeita a uma diferença de potencial devido a esse bloco de terra que aparece aqui embaixo, percorrido por uma corrente elétrica. Então, esses daí são os tipos de acidente que nós podemos ter. A tensão de passo, que a gente acabou de ver, e a tensão de toque do slide anterior. Nós estudamos lá no início da nossa disciplina o conceito de resistência elétrica e usamos ele até agora. A gente tem usado ele aí em todas as aulas. Então esse conceito nos diz que um corpo ou um determinado objeto apresenta um valor de resistência elétrica que é basicamente a oposição que ele oferece à passagem de corrente elétrica. Ou seja, a resistência é a dificuldade que os elétrons encontram de atravessar aquele determinado corpo. Quanto maior a resistência, menor a corrente, exatamente por isso. E existe uma característica referente ao elemento. Então, se eu pegar, por exemplo, um condutor de cobre, eu sei que ele apresenta um valor de resistência, por menor que seja, porque ele é um bom condutor, mas tem ali seu valor de resistência. Agora, se eu pegar um condutor de alumínio, esse valor de resistência é diferente, mesmo se eles apresentarem as dimensões iguais. Eu tenho essa diferença porque o tipo de material que a gente tem vai conduzir de um modo melhor ou pior que o outro. Então, se eu pegar, por exemplo, a prata, que é o melhor condutor, ela tem uma característica de condução boa, enquanto o cobre, que é um condutor bom, mas não tão bom quanto a prata, apresenta uma característica pior nesse sentido. E essa característica é a resistividade, igual a gente está vendo aqui. Ela é a característica do elemento, então nesse caso eu não estou falando mais do corpo, do objeto, de um resistor, por exemplo, de uma pessoa, eu estou falando do material. Então cada material apresenta um valor de resistividade diferente. E isso daí vai depender do tipo de material que a gente está trabalhando. Então, como eu falei, o condutor de cobre é uma coisa, de alumínio é outra, de prata é outra. Isso daí vai depender desse elemento que a gente usa. E a unidade dessa resistividade é ohm vezes metro. Então, não é ohm por metro, é ohm vezes metro mesmo. E essa grandeza aí nos ajuda a perceber qual material é melhor condutor do que o outro. E como eu falei para o caso dos condutores, ela também vale para o solo. Então, todo solo tem seu valor de resistividade. E vai depender de várias características. Por exemplo, um solo que tem um determinado mineral vai ser um condutor melhor do que o outro. Se esse solo tem uma umidade maior, ele já é um melhor condutor também. Então depende das características do solo. Então se o sistema de aterramento é a conexão do sistema elétrico com o solo propriamente dito, a gente precisa entender como que esse solo se comporta. Se esse solo tiver uma resistividade baixa, aquele aterramento ali tende a ficar melhor. Ele vai apresentar uma resistência menor, aquele contato ali das hastes de aterramento com a terra apresenta uma resistência menor e vai ser mais fácil uma corrente de fuga fluir do sistema para a terra, porque a resistividade é pequena, a resistência também é pequena. Agora, à medida que nós temos solos com resistividades maiores, solos mais secos, por exemplo, mais arenosos, eles tendem a ter resistências de aterramento maiores. E aí existem alternativas para diminuir essa resistência de aterramento. Como, por exemplo, em vez de usar só um eletrodo, só uma haste de aterramento, a gente pode usar mais hastes. É possível fazer também um tratamento daquele solo, pelo menos na região do aterramento, para melhorar essa resistividade e garantir ali uma resistência de aterramento menor. Porque quando eu tiver uma fuga de corrente no sistema, vai ficar mais fácil dessa corrente fluir para o solo pelo sistema de aterramento que foi construído ali. Então percebam a diferença. Resistividade do solo é uma característica do solo, enquanto que a resistência de aterramento é uma característica do conjunto, solo mais as hastes ou eletrodos de aterramento mais os condutores que aparecem ali. E como nós já vimos, resistência tem como unidade o ohm. O ômega igual aparece aqui.
Então aqui é ohms metro, por quê? Nós estamos falando de resistividade, uma característica do solo, daqueles elementos que compõem o solo. E a ideia aqui é obter, a partir dessa resistividade e das hastes de aterramento, obter um determinado valor de resistência de aterramento, que de maneira geral fica ali até 10 ohms. Então, se a gente tiver um aterramento que apresenta um contato com o solo de até 10 ohms, ele é um aterramento adequado para o funcionamento da instalação elétrica. E aqui nós temos os eletrodos de aterramento, que são os corpos metálicos enterrados no solo para garantir essa distribuição de corrente. De maneira geral, eles são hastes verticais que são fincadas no solo. Então, é colocada ali a haste sobre o solo e com uma marreta, ela é empurrada para baixo até chegar na profundidade desejada. Dependendo do tipo de haste, ela pode ser prolongável, e aí na extremidade dela vem uma rosca, e a gente coloca a primeira haste no solo, depois enrosca a segunda haste e continua marretando para que ela entre no solo. E aí a profundidade vai depender do tipo de sistema que nós vamos ter ali. Então, se o solo, por exemplo, tiver uma camada superficial com uma resistividade muito alta, se for um solo arenoso, esse aterramento não vai ter uma resistência baixa o suficiente. Então, se atingirmos uma camada mais profunda do solo, é provável que ela seja mais úmida, e aí a resistência de aterramento vai diminuir se essa haste tiver um comprimento maior. Então, vai depender de uma série de fatores que o próprio instalador vai observar, né? O próprio projetista vai observar de acordo com o solo que nós temos ali. E aí pode ser necessário uma haste mais espessa, ou mais comprida, ou não. Depende desse solo que nós temos aí. E aqui nós temos um exemplo. A haste colocada aqui no solo e a corrente se distribuindo aqui para todos os lados gera essas linhas tracejadas que nós estamos vendo aqui, que são linhas com o mesmo potencial. Como nós vimos, à medida que a gente afasta desse aterramento, esse potencial tende a diminuir, até que, se ele estiver longe o suficiente do aterramento, ele tende a zero. E aqui nós temos o eletrodo, como eu falei com vocês, ele pode ter essa rosca aqui na extremidade para prolongar. Então ele é colocado no solo, depois a gente enrosca mais uma parte para continuar colocando ele no solo até atingir a profundidade adequada. E aqui nós temos essa parte que é utilizada para prender o condutor na haste de aterramento. Ele pode ser soldado, mas ele pode ser também preso com essas peças aqui. E aqui no caso é considerado uma malha de aterramento. Nós temos a questão da haste, que é quando a gente precisa de um contato com o solo, para garantir ali aquele caminho da corrente de fuga. E nós temos também a malha de aterramento, que aparece quando nós precisamos ter uma equipotencialização do solo, ou seja, eu quero evitar aquela tensão de passo que nós vimos. Em vez de eu ter aquela diferença de potencial elevada de um pé para o outro da pessoa, agora eu quero uma diferença pequena, para que essa pessoa não sofra choque elétrico. E aí, nesse caso, é necessário trabalhar com a malha. Então, ela é feita com condutores de cobre nus, igual a gente está vendo aqui nessa foto de baixo, e ele é enterrado depois disso. E aí nós temos esses quadriculados. A diferença de potencial de um quadriculado para o outro, de um condutor na extremidade aqui do quadriculado para o outro, é zero, porque todos são condutores conectados ao mesmo ponto. Então tem aqui o nosso circuito elétrico, a corrente se distribui nessa malha e toda a malha apresenta o mesmo potencial elétrico. Então, se uma pessoa estiver pisando aqui em cima dessa malha, a diferença de potencial de um pé para o outro é praticamente zero. Só vai aparecer uma pequena diferença no centro desses quadriculados, porque o potencial vai variando à medida que a gente afasta do condutor, e o ponto mais distante é o centro. Então a gente observa que esse potencial vai diminuindo um pouco em direção ao centro, mas ele logo volta a aumentar quando a gente se aproxima das bordas dessa malha de aterramento que nós temos aqui. E aqui nós temos as aplicações do aterramento. Nós já conhecemos a principal delas, que está relacionada a questões de segurança e proteção, e o aterramento também pode ser útil no desempenho do sistema, como é o caso do SPDA. Ele serve como um caminho para que a corrente de uma descarga atmosférica possa chegar até o solo, que nós vamos ver mais à frente exatamente como isso funciona. E dependendo do dispositivo de proteção que nós tivermos, o aterramento também pode ser útil na hora desse dispositivo funcionar, como é o caso de um dispositivo de proteção contra surtos. Ele percebe um aumento de tensão na rede devido a algum problema que aconteceu na própria rede, e aí ele consegue conectar a fase direto com terra para desviar uma corrente que queimaria os equipamentos daquela instalação, por exemplo. Então ele também é utilizado nessas questões de desempenho do sistema. E aí, como eu falei, a conexão com terra permite o escoamento de cargas indesejadas no sistema. Então ela é um caminho para uma corrente de fuga
chegar até o sistema de aterramento sem causar falhas maiores no nosso circuito ou até mesmo em pessoas que estejam por ali. Não causam danos nesse circuito ou nas pessoas. Limitação das diferenças de potencial no solo. Igual nós vimos, ele causa a questão da equipotencialização, de modo a eliminar aquela tensão de passo que nós vimos. E tensões também induzidas em objetos metálicos. Por quê? Nós temos lá uma carcaça de motor, por exemplo, e ele consegue servir como um caminho de escoamento para essa corrente e garantir aquele potencial zero que o próprio sistema de aterramento tem naquele motor também. Então, se existe um potencial zero no pé da pessoa e um potencial zero no motor, logo não há diferença de potencial, não há risco de choque elétrico. O terra pode ser usado como condutor de retorno, ou seja, eu tenho ali a fase e ligo o terra como se fosse o neutro. É possível, não é adequado de maneira geral, principalmente em instalações industriais. A gente tem o terra e o neutro com funções muito bem separadas. É até importante citar isso aqui. O neutro funciona como um retorno da corrente. Então, se eu tenho ali uma tomada fase neutro, ela é 127 volts, vai funcionar normalmente. Se no lugar do neutro eu colocasse o terra, a tomada funcionaria também do mesmo jeito. Mas o terra não foi feito para ter corrente circulando por ele o tempo todo, igual ao neutro. A ideia do terra é que ele só tenha corrente elétrica nos momentos em que houver alguma falha no nosso circuito e uma corrente de fuga precisar chegar até o solo. Caso contrário, esse condutor terra deve ter corrente zero todo o tempo. Então, o neutro e o terra são parecidos, têm um funcionamento com o mesmo potencial, poderiam ser usados para as mesmas causas ali no circuito, mas existe essa diferenciação. Então, o neutro é usado como alimentação mesmo, junto com a fase, enquanto o terra é só quando a gente tiver corrente de fuga no circuito. Caso contrário, o terra não tem corrente alguma. E eu falei com vocês que os aterramentos precisam apresentar resistências de até 10 ohms. Isso significa que nós vamos precisar conferir se o aterramento apresenta esse valor de resistência. Logo, vamos precisar de um medidor. E esse medidor de resistência de aterramento é chamado de terrômetro. E ele tem uma ideia muito semelhante ao instrumento que mede resistência elétrica, que é o ohmímetro, porque no final das contas a gente precisa medir a mesma grandeza, é a resistência. E a ideia básica é a seguinte: ele injeta uma certa corrente ali no sistema e, de acordo com o nível de tensão que nós obtivemos pela corrente que fluiu por ali, nós saberemos qual é a resistência, ou seja, ele trabalha com a lei de Ohm. Se eu conheço a corrente e meço a tensão que foi obtida quando apliquei aquela determinada corrente, eu sei qual é a resistência do sistema que eu estou trabalhando. Então o que ele faz é basicamente isso: aplica uma corrente, mede a tensão. Com corrente e tensão é possível obter o valor de resistência. E esse terrômetro trabalha com hastes de medição que são posicionadas em locais estratégicos do terreno onde está aquele aterramento elétrico para garantir uma medição adequada. Então esse daqui é o terrômetro, ele apresenta ali as suas escalas de medição, ou seja, vai depender do tipo do valor de resistência que eu estou medindo. Funciona de maneira muito semelhante ao multímetro, que traz essas medições de tensão, corrente e resistência. E aqui a gente observa que ele tem as hastes para medição, ou seja, ele trabalha com aquela haste de aterramento, mas é necessário colocar algumas hastes auxiliares no sistema, no solo, para garantir um retorno da corrente. Porque se eu estiver simplesmente injetando uma corrente no solo, não existe uma possibilidade de medição de potencial ali. É necessário ter pelo menos mais um ponto para a gente garantir essa medição de forma adequada. Aqui eu coloquei uma descrição sobre a medição, de como ela é feita, e aqui nesse desenho a gente observa melhor. Então eu vou explicar em cima do desenho, que eu acho que fica mais fácil. Então aqui nós temos o sistema de aterramento, que nós queremos medir a resistência dele. Então nós temos a primeira haste conectada, o primeiro terminal dele conectado à própria haste de aterramento. Então aqui não é uma haste do terrômetro, essa aqui já estava no nosso sistema, e agora esse condutor verde é conectado aqui nessa primeira haste. Essas duas outras hastes que aparecem aqui são hastes do terrômetro, e aí elas têm que ser posicionadas no solo em linha reta, seguindo essas distâncias que o fabricante indica aqui para a gente. Então eu vou pegar ali o eletrodo de aterramento, em uma distância de 5 a 10 metros eu vou colocar a primeira haste do terrômetro, depois de uma distância igual a essa faixa aqui, entre 5 e 10 metros, eu vou colocar o segundo eletrodo. E aí esse terrômetro aqui vai fazer o seguinte: esse condutor verde injeta uma corrente no sistema de aterramento, essa corrente vai se distribuir para o solo e vai fluir até a última haste de aterramento, porque existe uma diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto aqui. Então essa corrente distribui no solo e depois ela começa a reunir ao redor de novo dessa haste de aterramento. Então nós temos aqui um ponto de partida e aqui um ponto de chegada para essa corrente que o terrômetro está injetando no solo.
Então nós temos aqui dentro dele uma bateria que faz exatamente essa aplicação. Esse condutor verde tem um potencial e o condutor vermelho tem outro. Quando a gente liga aqui nessas duas hastes, vai fluir uma corrente pela terra, voltando aqui pelo condutor vermelho no final. E aí nós temos esse condutor amarelo aqui no meio do caminho, conectado a essa haste que está num ponto intermediário entre o aterramento e a haste final. Então essa distância aqui vai depender do fabricante, ele indica aí para a gente, mas é em torno de 60% desse valor aqui, ela fica um pouquinho mais próxima dessa segunda haste. E o funcionamento aqui é o seguinte, como essa haste ficou distante dos dois pontos onde a corrente entra no solo e onde a corrente sai do solo, ela ficou ali com um potencial que nos permite fazer a medição de tensão nesse sistema de aterramento. Então o que é feito aqui é o seguinte, o termômetro agora mede qual é a tensão que nós temos desse ponto, do próprio aterramento, para essa haste central. Então nós temos aqui uma fonte de corrente, que está injetando corrente no solo entre os dois terminais da extremidade, e desse primeiro terminal para o do meio, nós temos uma medição de tensão, que aí eu consigo medir qual foi a elevação de potencial nesse sistema de aterramento aqui. De modo que eu, sabendo qual é a elevação de potencial e qual foi a corrente injetada, eu consigo calcular agora a resistência desse sistema de aterramento. E aí eu já tenho esse valor em mãos e vejo se ele está atendendo ali essa questão dos 10 ohms. E outra coisa importante aqui é que essas duas hastes precisam apresentar o menor valor de resistência possível. Então é normal colocar essa haste no solo e até mesmo umedecer essa terra que é ao redor dela para garantir um contato melhor e diminuir essa resistência de aterramento delas para que elas não interfiram na resistência de aterramento que a gente quer de fato medir, que é daquela haste que foi colocada ali para atender o circuito elétrico daquela instalação. Agora nós vamos ver um pouco a respeito do SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. E para a gente poder entender a importância desse sistema, é importante primeiro a gente dar uma conferida no que são essas descargas atmosféricas e quais são os danos que elas podem causar tanto em edificações quanto em instalações elétricas. A descarga elétrica é um fenômeno físico que consiste na passagem de corrente elétrica pelo ar, devido ao acúmulo de cargas em nuvens. E ela pode acontecer envolvendo aí solo e nuvem ou envolvendo somente as nuvens. E de maneira geral, essas descargas possuem cargas elétricas negativas, que conseguem vencer aquela isolação do ar, que é chamada de rigidez dielétrica, e conseguem fluir em direção ao solo e vão incidir sobre residências, sobre prédios e até mesmo a rede elétrica, causando aí uma série de perturbações. Então, nesse caso, incidindo sobre uma edificação, por exemplo, devido ao aquecimento causado pela passagem de corrente, é possível que essa edificação venha se romper, perder partes, né? Vai se quebrar em alguns trechos onde aconteceu ali a incidência e a passagem de corrente elétrica. E se essa descarga acontecer sobre uma linha de transmissão, por exemplo, ou até mesmo nas proximidades dessa linha, vai aparecer ali uma sobretensão, ou seja, um valor de tensão maior e mais perigoso do que aqueles valores para os quais a linha foi projetada. Isso significa que se uma linha trabalha com um certo valor de tensão, por exemplo, 13.800 volts, ela foi preparada para aquilo ali. Se devido a uma incidência de uma descarga atmosférica, essa tensão atinge aí algumas centenas de kilovolts, aquela linha já não está mais segura. Os isoladores dela, que são aquelas peças responsáveis por manter aquela tensão segura ali somente nos condutores, esses isoladores podem não mais funcionar de maneira adequada. E isso daí gera uma série de problemas, como é o caso do curto-circuito, que pode aparecer. Então a ideia é impedir que essas descargas atmosféricas incidam sobre as edificações e sobre as linhas de energia de maneira geral. E a ideia é trabalhar com o SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. No caso das linhas de transmissão, nós temos os cabos guarda ou para-raios, que são cabos que ficam ali paralelos com aqueles da própria instalação, da própria rede que a gente quer proteger, e a incidência da descarga vai ser preferencial nesses cabos, ou seja, mais fácil a descarga incidir sobre um cabo guarda do que sobre um cabo fase, por exemplo, que está ali para transportar a energia até o seu consumidor final. E essas descargas atmosféricas têm como característica principal a quantidade de energia, então os valores de corrente são muito elevados, e isso daí significa que a quantidade de energia acumulada ali na descarga atmosférica é grande, e além disso ela tem uma duração muito pequena, na casa aí dos microsegundos, que seriam milionésimos de segundos. E a ideia do SPDA
é exatamente captar essas descargas atmosféricas, servir como um ponto de incidência preferencial para descarga e depois levá-la até o sistema de aterramento. Então nós temos aqui 3 partes principais do nosso SPDA, que são os captores, as hastes que ficam no alto das edificações, que vão servir como ponto preferencial de incidência. Temos os condutores de descida, que são os cabos que vão conectar esses captores até o sistema de aterramento, que é a nossa terceira parte, e a partir dali essa corrente se distribui no solo de forma segura, ou seja, ela não vai incidir sobre a edificação, sobre a linha de transmissão ou sobre algum ser vivo que está ali nas proximidades. Ela vai incidir preferencialmente nesses captores de modo a garantir essa passagem segura para a Terra. E a norma NBR que trata a respeito desses SPDA é a norma NBR 5419, uma norma até bem grande, tem uma atualização relativamente recente e é composta aqui por 4 partes principais. Então ela fala a parte 1 a respeito dos princípios gerais, a parte 2 sobre gerenciamento de risco, a parte 3 danos físicos a estruturas e perigos à vida, que é a questão que eu falei com vocês da descarga atmosférica, e a parte 4 sistemas elétricos e eletrônicos internos e estrutura, que aí esse tipo de sistema é um sistema mais sensível que pode sofrer influência dos campos eletromagnéticos emitidos pela descarga atmosférica. Então, em alguns casos, a descarga não precisa nem incidir sobre a edificação ou sobre a linha de transmissão, que ela já pode gerar problemas devido a essa questão dos campos eletromagnéticos. Essas descargas atmosféricas se originam devido a cargas acumuladas nas nuvens, e essas cargas costumam seguir essa configuração que a gente está vendo aqui. A parte de baixo da nuvem acumula cargas negativas e a parte de cima acumula cargas positivas, de modo que é mais comum que essas cargas negativas incidam como um raio, como uma descarga atmosférica em direção ao solo. E a gente observa que essas nuvens ficam a altitudes bastante elevadas e devido ali ao próprio ciclo dessas nuvens, a questão da passagem de uma nuvem pela outra, essas cargas vão se separando, igual a gente está vendo aqui. E quando esse campo elétrico, devido ao acúmulo de cargas, fica muito elevado, a gente tem essa carga elétrica começando a se distribuir no ar até chegar ao solo. Quando ela fecha com o solo, essa descarga atmosférica acontece. E aí, olhando de uma maneira um pouco mais técnica, a gente tem o seguinte: esse campo elétrico elevado na nuvem é capaz de ionizar o ar ao redor dela, ou seja, é capaz de remover elétrons de uma certa região ali de ar ao redor dessa nuvem. E aí, à medida que esses elétrons são removidos dessa parte do ar, nós vamos ter o acúmulo de cargas nessa região e novos segmentos, novas regiões ali vão começar a perder elétrons. Então essa descarga atmosférica acontece com passos. A cada passo ela vai ionizando uma região nova do ar. E como ela ainda não tem esse fechamento com o solo, essa região que vai perdendo os elétrons, que vai sendo ionizada, acontece de forma um pouco aleatória. Depende de onde que está mais fácil tirar esses elétrons. E por isso que a descarga atmosférica se forma com aquele padrão meio aleatório, que não tem o fechamento de todos os caminhos com o solo. Um dos caminhos se fecha e aí nós temos aquele monte de ramificações que não conseguem chegar até o solo. É a primeira ramificação que fechar com o solo é que vai descarregar essa carga elétrica que estava no ar e vai acabar com os canais de descarga que foram formados ali. Ou seja, nós temos uma distribuição de elétrons para todos os lados primeiro, como se cada caminho estivesse procurando o solo para fechar. E aí o primeiro caminho que atinge o solo de fato é que descarrega toda essa carga elétrica que estava no ar devido à ionização. E como eu falei com vocês, é um fenômeno bem rápido. Cada passo da descarga atmosférica avança cerca de 50 metros por microsegundo. Ou seja, nós temos essa descarga, esse caminho da descarga formado de maneira bem rápida. Com algumas dezenas de microsegundos, a gente tem esse caminho fechado e aí a descarga acontece. E outra coisa importante é que quando esse canal está chegando próximo ao solo, ele consegue induzir uma carga contrária no solo. Então ele vem ali com cargas negativas normalmente, e quando ele estiver próximo o suficiente do solo, ele começa a repelir os elétrons que estão na superfície do solo, e ali começa a aparecer uma carga positiva, que garante o rompimento da rigidez dielétrica do ar também. Então esse caminho começa a ser formado a partir de certo ponto, também de baixo para cima. E quando ele se fecha com o caminho de cima, acontece a descarga atmosférica. E isso fica bem claro nessa próxima figura. Então olha só, nós temos aqui a nuvem, a parte de baixo dela tem a carga elétrica negativa. Essa carga, devido ao acúmulo dela, começa a romper a rigidez dielétrica do ar, o campo elétrico que é muito intenso,
E aí nós temos os passos. Cada passo desse, como eu mostrei lá atrás, faz aí, né, um avanço de 50 metros por microsegundo. E aí nós temos, a partir de certo momento, uma ramificação desse canal, porque o ar vai perdendo elétrons em várias direções diferentes. E esse caminho da descarga, que está mais próximo ao solo, a partir de certa altura, começa a repelir os elétrons do solo, de modo que a carga do solo aqui fica positiva. Então esse ar começa a perder elétrons para o solo, ele vai sendo ionizado também, só que ao contrário do que aconteceu nessa região aqui de cima, porque a nuvem estava muito carregada negativamente, e esses elétrons foram ionizando o ar, né? Foram conseguindo remover os elétrons do ar ali para criar esse caminho. E aqui embaixo ao contrário, esse ar perdeu elétrons. Então quando esses dois caminhos se encontram, devido à questão da atração das cargas elétricas, a gente tem o fechamento desse caminho de descarga. E aí toda aquela carga elétrica que foi acumulada no ar flui para o solo a partir daquele caminho que foi formado. Inclusive esses caminhos alternativos aqui que não fecharam com o solo, as cargas que estão aqui começam a fluir para o solo e a gente tem apenas um caminho fechado no final, formando aí a descarga atmosférica. E aí, visto como funcionam as descargas atmosféricas, nós temos o sistema de proteção contra essas descargas. E a ideia, como eu falei com vocês, é que ele tem ali o seu captor, que é normalmente uma haste com uma ponta fina, porque na elétrica a gente analisa as pontas como tendo uma capacidade maior de acúmulo de cargas. Então aquele canal que nós vimos saindo do solo vai ter uma facilidade maior para sair do nosso captor, de modo que ele vai conseguir fechar com aquele canal descendente, os dois canais se fecham, e a descarga atmosférica acontece para o captor que está no alto da estrutura, da edificação. E aí depois disso nós temos os condutores de descida, que podem ser condutores naturais, que já são parte da estrutura, ou não naturais, que nós vamos colocar especialmente para que haja a condução de corrente elétrica até o solo. E por fim nós temos o sistema de aterramento, que vai fazer a distribuição dessa corrente no solo. Aqui nós temos o sistema de captores, como eu falei, são hastes com pontas finas, que vão ter essa capacidade de facilitar a criação do canal ascendente. Por quê? Objetos que têm extremidades finas, como a gente está vendo aqui no caso do captor, têm uma facilidade maior para acúmulo de cargas elétricas. Isso significa que aquele canal que nós vimos surgindo do solo vai ser mais facilmente construído a partir da ponta do captor. E aí, quando ele encontrar com aquele canal descendente, devido à própria atração entre cargas diferentes, nós teremos a corrente elétrica fluindo pelo captor, que é a primeira parte do nosso SPDA. Em seguida, nós temos os condutores de descida, que aparecem aqui nas laterais das edificações, servindo para a corrente elétrica dessa descarga atmosférica ser encaminhada para o solo. E aí nós podemos ter um condutor embutido, igual é o caso desse vergalhão que aparece aqui, ou podemos ter um cabo que é colocado externamente à parede, igual a gente vê nesse caso aqui dessa foto, de modo que eles vão levar essa corrente elétrica até o sistema de aterramento, que é exatamente o que nós vimos aí na primeira parte da aula de hoje. E esse sistema de aterramento é responsável por fazer essa distribuição da corrente no solo, e pode ser feito tanto com haste, como esse exemplo que está mostrando para a gente, como em uma malha, igual aparece aqui nesse segundo exemplo. Mas de maneira geral, o mais comum é a gente ter um anel enterrado ao redor da edificação. Então ele existe ali na nossa edificação vários condutores de descida, e todos eles levam a esse mesmo anel que está contornando a edificação enterrado no solo. Então aqui nós temos um SPDA instalado em uma edificação com o seu captor. Aqui nós temos o condutor de descida, chegando aqui até os eletrodos de aterramento. E nessa próxima figura aqui a gente pode ver o SPDA em funcionamento. Então vai acontecer aqui uma descarga atmosférica nas imediações. Essa edificação aqui tem uma gaiola de Faraday, que no caso funciona de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente viu antes, mas a ideia é basicamente a seguinte: em vez de usar os captores, o que é feito é colocar um condutor ao redor dessa edificação, fica de fato parecendo uma gaiola, igual a gente está vendo aqui esse contorno azul. E aí a descarga atmosférica incide nesses condutores, e aqui nós temos o condutor de descida, que vai de fato levar até o aterramento, onde acontece a distribuição dessa corrente no solo. E aí o SPDA está completo, funcionando de maneira adequada. E esse método do SPDA que nós vimos vai depender do tipo de filosofia que foi seguida. A gente pode seguir 3 filosofias, que é a do tipo Franklin, que trabalha com aqueles captores nos mastros mais elevados, a filosofia da gaiola de Faraday, que trabalha com uma proteção ao redor de toda a edificação, e um modelo chamado de eletrogeométrico, onde a gente considera uma pequena diferença no momento de fazer a análise do funcionamento dos captores. Então percebam que a ideia aqui é sempre a mesma. O objetivo é captar a corrente e distribuir ela para o solo. A diferença aqui está no tipo de captor que é utilizado e no tipo de análise que é feita com relação
a esse circuito aí, a esse sistema que vai captar as correntes. O método Franklin, como eu falei com vocês, trabalha com captores, normalmente em mastros mais elevados, e considera que segura uma área cônica, um volume cônico, na verdade, que aparece ali ao redor daquele captor. O vértice fica no captor e nós temos esse cone formado aqui. Tudo que está dentro do cone está protegido, igual é o caso dessa casa e desse prédio aqui. E essas medidas que aparecem aqui, esse ângulo que o cone apresenta em relação a essa parte vertical, vai depender do tipo de proteção que nós temos, do nível de proteção que nós temos. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de um lugar de alto risco, como é o caso de uma refinaria, o nível de proteção é 1. Então, a gente considera que esse ângulo aqui é menor. Eu vou precisar ter um cuidado maior na hora de projetar esse SPDA. Agora, se eu falo, por exemplo, de uma fazenda, esse ângulo aqui já vai ser maior, porque o nível de proteção agora é 4. Então, eu já não preciso ter todo aquele cuidado. Porque uma incidência de descarga atmosférica em uma fazenda tem um potencial de destruição muito menor do que uma descarga atmosférica incidindo em uma refinaria de petróleo, por exemplo. Nesse caso, a gente poderia ter uma explosão. Então, o SPDA ele é mais crítico para quando a situação for mais crítica. A gente precisa ter esse nível do SPDA escolhido de forma adequada, de acordo com a situação. E essas informações aparecem na norma, e mesmo que a gente não chegue a fazer esse projeto aqui, depois é interessante vocês darem uma olhada aí na NBR 5419, que é a norma que trata a respeito dos SPDA. E aí é claro que, se eu, por exemplo, estiver considerando uma edificação que seja muito grande, muito larga, e o cone não consiga proteger a edificação toda, eu começo a pensar aqui em mais captores. Eu vou colocar mais mastros com mais captores, de modo que eu tenha mais cones de proteção agora, mais volumes cônicos. E quando eu juntar todos esses volumes, eles vão conseguir abrigar a edificação que eu quero proteger. Então a ideia básica é essa, eu posso colocar mais captores para fazer essa proteção aqui. E esse tipo de proteção é mais interessante quando a gente tem edificações altas, que tem ali uma base relativamente pequena e que a gente vai conseguir colocar dentro desse volume cônico com certa facilidade. Agora, se a edificação começar a ter uma base mais larga, igual eu coloquei aqui nesse exemplo, a gente já tem a gaiola de Faraday que vai ser mais interessante. E esse método da gaiola de Faraday consiste em criar de fato uma gaiola em volta da edificação. Então essa gaiola apresenta aqui os seus reticulados, que são esses retângulos que aparecem aqui no meio dela, e esses reticulados vão ter um tamanho que depende do nível de proteção. Quanto maior for a exigência do nível de proteção, menor vai ter que ser esse reticulado para ele conseguir captar as descargas com mais facilidade. E até mesmo descargas menores, que são as mais difíceis de captar. E se ele tiver um nível de proteção menor, esses reticulados podem ter tamanhos maiores também. Mas perceba que não muda a questão dos condutores de descida e do aterramento. Isso daí é a mesma coisa para todas as filosofias de proteção. E agora, quando eu trabalho aqui com a gaiola de Faraday, ele apresenta também alguns condutores aqui horizontais nessa edificação que vão facilitar também a captação de descargas atmosféricas que iriam incidir na lateral desse prédio. Isso daí também o SPDA já é projetado para captar esse tipo de descarga. E o último aqui é o modelo eletrogeométrico. O que muda nele para os outros dois é a questão da análise, como que essa análise aqui da proteção é feita. Então nós temos para o para-raio tipo Franklin a questão das hastes dos captores utilizados aí nos mastros. E o que nós fazemos é pensar em uma proteção cônica. O modelo eletrogeométrico pensa em uma proteção diferente. O que ele considera aqui é como se eu tivesse um raio de atração para essas descargas atmosféricas que vão depender do valor dessa corrente de descarga. Então, quanto mais alta a corrente, maior é esse raio de atração. Por isso que é mais difícil a gente proteger a edificação contra correntes menores, porque o raio de atração é pequeno, fica mais fácil dela conseguir furar essa blindagem e atingir a edificação propriamente dita. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, é considerado uma esfera com um raio igual ao raio de atração. Então, imagina que a gente está considerando aqui essa esfera, rolando ela no chão, ao redor da edificação, e aí, quando a gente chega aqui no para-raio, essa esfera tende a passar por cima dele. E aí a área que ficou abaixo do para-raio é uma área protegida. Então esse método também é conhecido como método das esferas rolantes, porque a gente considera essa esfera passando aí ao redor da edificação, de modo que ela nunca pode passar por cima do para-raio, né? Toda vez que ela for tocar o para-raio, a gente tem que considerar que ela vai ter que subir para passar pelo outro lado aqui, e essa área que ficou aqui embaixo está protegida. No final das contas, a gente percebe que parece um pouco com aquele volume cônico lá do Franklin, mas a ideia aqui da proteção é um pouquinho diferente,
e é interessante vocês terem pelo menos uma ideia de como que ela funciona. Então nós temos aí o encerramento do nosso conteúdo. O que eu queria falar para vocês hoje era só mesmo essa noção básica dos aterramentos elétricos e dos SPDA, que infelizmente não deu tempo da gente aprofundar muito. E concluindo aí o nosso ano letivo, a gente teve várias dificuldades aí ao longo do ano, várias adaptações. Foi difícil tanto para nós professores quanto para vocês alunos, mas eu considero que esse trabalho que a gente fez junto aí nos gerou bons frutos. Eu acredito que, pelo que eu tenho visto dos e-mails, das dúvidas que vocês estão tendo, a gente está conseguindo aí encerrar bem esse ano, apesar de tudo que aconteceu. E eu vou deixar disponível também a entrega das atividades. Então, se alguém aí estiver devendo alguma atividade ainda, vocês podem me entregar. Eu vou fechar a nota de vocês até a próxima sexta-feira, que é o prazo limite. E aí, se vocês tiverem alguma coisa para me entregar ainda essa semana, vocês podem me mandar, mesmo que seja uma atividade do início do trimestre. Claro que dos outros não, que a gente já tem a nota fechada. Mas desse trimestre, ficou alguma coisa para trás, ou vocês querem fazer aí, ou já fez para poder me entregar, pode fazer. E é por isso também que eu não vou deixar nenhuma atividade dessa aula. É só mesmo o conteúdo. Eu vou deixar no AVA, né, como eu sempre tenho deixado aí o material de aula também. E vocês não têm atividade para me entregar daqui 2 semanas. Porque, como eu falei, na sexta-feira da semana que vem a gente já tem essas notas fechadas. Então não tem 2 semanas de prazo para vocês me entregarem a atividade. No mais, tendo dúvidas, vocês podem contar com o atendimento. Na próxima terça-feira, às 4h30 da tarde, eu vou abrir aí o Teams para a gente poder conversar. E se vocês tiverem alguma dúvida também, pode me mandar e-mail antes, pode me chamar aí no AVA, no fórum, no chat, que a gente conversa sobre alguma dúvida aí que vocês tiverem. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.